Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Mais Saúde na TV. O nosso tema de hoje é alimentação oncológica. E para falar sobre esse assunto, a doutora Silvia, que é especialista no assunto, vai tirar nossas dúvidas, não é mesmo, Silvia? Isso mesmo. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Silvia, esse tema, assim, né? Vamos explicar, para começar o nosso programa, o que é uma nutricionista oncológica. Então, a nutricionista oncológica é uma área de atuação que trabalhamos com a nutrição em pacientes com câncer. Com câncer. Isso. Então, assim, a gente trabalha a nutrição de forma geral na prevenção, né, durante o tratamento e após o tratamento também é importante a continuação do acompanhamento nutricional. Ô Silvia, e assim, geralmente quando a pessoa ela descobre que tem o câncer, né? Você falou que você já está ali dentro do Hospital Monzilo, está atendendo lá, né? Nós conversamos sobre isso no começo. E já são essas pessoas que já sabem da doença, que vão começar. Geralmente elas procuram você que procura. Como que funciona? Geralmente é encaminhado, né? Tanto pelo médico ou com a enfermeira que está lá em contato direto com o paciente, ou o próprio paciente sente necessidade, né, desse acompanhamento nutricional com a intenção de prevenir futuras intercorrências ou durante o tratamento. Também, né? Isso, exatamente. Porque assim, eu vejo que assim, hoje, né, eu sei que existe e tal, mas porque eu tive um caso na família, né? E aí quando a gente tem um caso na família, a gente se aprofunda, a gente estuda, a gente procura saber. Exatamente. E eu fiquei sabendo, né, que teria uma nutricionista somente nessa área, mas antigamente não se tinha muito isso, né? Não, e daí o que a gente sente é que quando o profissional não tem uma especialização nessa área, acaba prescrevendo algumas coisas, porque é um tipo de paciente que a gente precisa tomar muito cuidado, né? É um tratamento complexo, é uma doença complexa. Então, tem prescrições que nós podemos fazer na prevenção, mas que durante o tratamento pode até prejudicar, né, o paciente. Então, é muito complexo e é muito detalhado, né, esse tratamento. E é comum perder o apetite durante o tratamento? Então, a perda de apetite, ela pode ocorrer com diagnóstico, né? Porque o emocional... Sim, tem pessoas que comem mais Isso. E tem pessoas que... Então, quando você recebe um diagnóstico de câncer, né? Muitas pessoas, elas tendem a deprimir, né? Porque erroneamente pensam que está assinando um atestado de óbito por antecedência, né? É muito forte, né? E não é bem assim, cada caso é um caso, né? Então, primeira coisa, a questão emocional, né? Depois, de acordo com o tratamento, temos alguns tratamentos, né? E algumas medicações, alguns quimioterápicos, eles tendem a reduzir o apetite, né? A tirar o apetite, né? Então, a gente trabalha aí com esses pacientes na prevenção, né? Porque o objetivo nosso é manter o peso, né? Porque a perda de peso pode fazer com que o tratamento possa ser interrompido e isso a gente não quer. Imunidade também. Baixa imunidade, né? Porque daí vai faltando nutrientes, né? A alimentação vai ficando mais pobre. Falta ferro, falta... vitaminas e minerais de uma maneira geral e daí tende a alterar todo o metabolismo e num determinado, quando a imunidade cai muito ou está perdendo muito peso rapidamente, a gente precisa suspender o tratamento. Isso é muito ruim. Porque atrapalha na recuperação. Quando a pessoa recebe esse diagnóstico, já é aquele choque tão grande que, né, que abala tudo, né? Abala emocional, abala tudo. Então, assim, você ter esse acompanhamento já é uma coisa, assim, muito bacana. Isso, uma equipe multiprofissional, né? Ter o nutricionista para acompanhar, o psicólogo, né? Então, faz parte aí de todo um cuidado bacana aí durante esse tratamento. E, assim, a salivação, né? A boca seca, né? Durante o tratamento, sente muito a boca seca, né? Durante o tratamento. Alguns quimioterápicos também tendem a fazer o aparecimento desse sintoma. Isso vai de caso para caso? Vai de Você caso falou para alguns caso. que não são todos. Isso, porque, por exemplo, um paciente que tem um câncer de próstata e vai passar pela hormonioterapia e radioterapia,
ele não vai apresentar esse sintoma, né? Então, dependendo da localização e do tratamento, são determinados sintomas que vão aparecer. Até queda de cabelo, Queda não é de cabelo. todo. Daí vai depender da medicação do quimioterápico que o paciente estiver recebendo. E a gente vê muita gente assim, que está em tratamento de câncer, fica chupando muito picolé, gelo. Então daí são alternativas para melhorar a salivação, né? Porque daí pouca salivação, a alimentação vai ficar comprometida, né? Às vezes vai perder o interesse pelo alimento, então tem algumas estratégias aí nutricionais para tentar aumentar essa salivação. E a hidratação é muito importante, isso que eu ia falar, muita água, muito líquido, sem açúcar, né? Sem açúcar? A princípio sim, né? Porque a gente trabalha como uma alimentação saudável para todos, né? Então a gente tende a melhorar a qualidade nutricional. Então tudo que der para ser natural, suco de fruta natural, a princípio é melhor. E o cuidado com o sal? Então, o sal também, né? Ele tende a provocar alguns efeitos aí, aumentar a excreção, a eliminação de cálcio pela urina, os inchaços, né? Então, utilizar as ervas, né, como tempero, não ter o sal como tempero. Possível. O mais natural possível. Produtos industrializados, né? Caldos prontos, caldo de carne, caldo de galinha, isso tudo a gente tende a excluir. Tanto da prevenção quanto do tratamento, né? Então, uma alimentação quanto mais natural, melhor. Que agora existe o sal do Himalaia, vários sais, né, que já vem com sal que já vem com várias ervas, tudo isso já é para... Isso, as ervas eu acho bacana, porque assim, é trabalhar com o paladar, né, e as ervas, né? Então, utilizar orégano, né, salsinha, cúrcuma, então assim, para trabalhar com o sabor, não ter o sal como o tempero, né? Sim. Porque daí vai ter o cloreto de sódio, independente do sal, né? E daí pode acarretar aí os sintomas. E tomar cuidado com o sal light, né? Algumas pessoas, eu vou comprar o sal light porque para reduzir o cloreto de sódio. Só que daí ele salga menos. E a tendência é você utilizar mais. Na verdade, eu nunca né? tinha ouvido falar em sal light. Não. Não? Ele sal light por conter menos cloreto de sódio, que é a base do sal normal de que cozinha. É isso do sal que eles falam que é sal rosa, isso não? Não, daí é outro, seria outro sal, isso, para ter menos sódio. E daí ele salga menos. Mas aí você coloca mais. Daí você coloca mais. Então, na verdade, você teria que usar o sal light, mas na mesma proporção. E você usaria o outro. E ele vai ter Seria mais... só para dar um gostinho, não para salgar. Dar um gostinho. Então, assim, ter em mente que o mínimo possível e abusar das ervas. Eu acostumei muito, assim, comer as coisas com menos sal, que quando eu como coisa que tá um pouquinho mais, aquilo para mim já fica meio que... né? Fala assim, salgado. E outra pessoa quando fala assim, mas não tá salgado. Então, tudo depende de como foi a nossa introdução alimentar e de como o nosso paladar foi treinado, né? E eu costumo dizer que assim, a princípio, a pessoa que está acostumada com muito sal, a princípio ela vai sentir diferença de ir tirando, mas aos poucos o seu paladar vai se adaptar. Vai se adaptando. E daí o dia que você consumir um alimento um pouco mais salgado, você vai sentir. Eu passei a mudar, porque assim, eu falava assim, nossa... Quando eu ia na casa de alguém ajudar, eu sempre falava assim pra pessoa, você não pode colocar o sal, porque eu tenho a mão um pouquinho pesada pro sal. E aí eu peguei e falei assim, então, já que eu tenho a mão pesada, né, vou deixar ela mais leve. Fui diminuindo e meu paladar mudou. Exatamente. Hoje já não gosto mais de coisas muito chegadas no sal. Exatamente, é tudo questão de hábito, né? A gente pode treinar e ter bons hábitos alimentares. Tudo, né? Tudo. Questão de costume, hábito. Exatamente, né? Exatamente. Silvia, vamos para um rápido intervalo e já a gente volta. Voltamos com Mais Saúde na TV, hoje falando sobre alimentação oncológica com a doutora Silvia. Silvia, nós estávamos falando no primeiro bloco, né, sobre toda a alimentação e tudo mais. E o intestino, o funcionamento do intestino, ele muda com o tratamento ou também tudo depende? Na verdade, tudo depende do tratamento e do quimioterápico a ser utilizado, né? No caso de um tratamento de quimioterapia. Isso, um exemplo, assim.
um determinado quimioterápico, vocês já sabem que aquele lá vai interferir no intestino, ou Já não? sei. Depende do metabolismo. Não, a gente vê o quimioterápico que é, e daí tem alguns que, assim, alta probabilidade de desenvolver ou uma diarreia ou uma constipação intestinal, né? Então, a gente já sabe de acordo com o quimioterápico. E aí já vão vendo as questões alimentares. Exatamente. Então, os pratos coloridos também, no tratamento oncológico, também são os mais indicados? E exatamente. A gente trabalha com os pratos coloridos na prevenção, né? E durante o tratamento também, né? Os pratos coloridos quanto mais cor tiver no prato, mais nutrientes você vai estar ingerindo, né? E então isso atua na questão da sua imunidade, na questão da sua resistência, na questão das suas vitaminas e dos minerais, né? De todo um funcionamento do organismo. Então, o prato colorido, ele é fundamental, na verdade, em todas as fases da vida, né? Desde do bebê, na introdução alimentar, né? Até passando durante a adolescência, a vida adulta, tratamento de determinadas doenças e na questão na maioridade também. Então, minha filha sempre procura incentivar ela a comer as verduras, né? Vegetais, e ela é muito difícil de comer. Então, quando ela coloca lá um alface, um tomate, a primeira coisa que ela pergunta: mãe, meu prato tá bonito? Que legal. Aí eu falo: ai, tá faltando uma cor laranja, tá faltando uma outra cor, assim, sempre para incentivar isso do prato bonito, né? Eu falo para ela: o prato bonito é muito mais gostoso de comer. A gente começa a comer com os olhos. Com os olhos, né? Aquele prato de dar água na boca. Isso. A questão do prato colorido, só durante o tratamento, a gente não exclui as verduras, né, e os legumes a princípio, né? Quando a imunidade cai muito do paciente, a tendência é a gente parar um pouco com os alimentos crus, pelo risco de contaminação. Como a imunidade está muito baixa, a gente pausa. Então, é sempre importante o paciente conversar com o oncologista, conversar com o nutricionista, né, e tirar as dúvidas, né? A princípio, a gente não tira porque a gente acredita que tem muitos nutrientes que são importantes nessa fase, né? Mas no decorrer do tratamento isso pode ser que ocorra. Nossa, eu achei interessante isso você falar de, né? Tipo, o vegetal, ele é cru, né? Ele não ter sido bem higienizado, bem lavado. Exatamente. Se tiver algumas micro-organismos ali, como a imunidade está baixa, isso pode facilitar para algumas infecções. E nesse período também a gente orienta o paciente não se alimentar fora de casa. Justamente para garantir a higienização dos alimentos, dos crus e também dos cozidos. Cirúrgico e pós-cirúrgico, o que comer? Tudo depende? Depende do tipo da cirurgia, se tem algumas restrições, né? Eu acredito que nessa parte, o câncer, quando é de estômago, esôfago, é mais difícil. E depende também, assim, a localização, né? Essa cirurgia, o quanto vai afetar a questão da mastigação e da deglutição, né? Do ato de engolir do paciente. E, nesse caso, precisa da sonda, né? No pós-cirúrgico, até a gente trabalhar e ele voltar a comer tudo que ele necessita via oral, né? Por boca. E a gente sabe também, né? Eu sei que a sua parte é nutricional, mas na quimioterapia existem várias cores também. E são quimioterápicos diferentes que vão ter reações diferentes, né, de modo geral. Então, a tendência na maior dificuldade de alimentação acontecer num quimioterápico vermelho, por exemplo. Né? Porque aí não vai da onde que é o câncer, e sim da gravidade. Da gravidade do tumor. Exatamente. E quão agressivo tem que ser esse quimioterápico para combater o tumor. E quanto mais agressivo o quimioterápico, mais alimentação... Pode sentir os efeitos colaterais, como náusea, vômito, falta de apetite, alteração de paladar, diarreia. Alteração de paladar também. Tem pacientes que sentem um gosto metálico na boca, então isso atrapalha muito a alimentação. Né? Então, e a tendência é acontecer maiores sintomas nesse tipo de quimioterapia. O que seria hormonioterapia? Hormonioterapia é um tratamento hormonal, né? Então, ele acontece muito em câncer de próstata e mama,
né? Então, no homem, de uma forma popular, ele antecede a andropausa, né? Ele adianta, né? Então, tem muitos sintomas, e do câncer de mama também, então tem muitos sintomas de uma menopausa, então, calorões, né? A tendência para engordar, né? Então, isso pode acontecer nesses pacientes. No tratamento. Exatamente. E pacientes com intolerância à lactose, alérgicos, é mudada também essa alimentação? Fica mais afetado quando você está com câncer? Se o paciente já chega para a gente com essa intolerância, a tendência é a gente continuar com o tipo de alimentação que ele já vinha, né? A gente pode identificar essa tolerância também durante o tratamento. Ele pode não ter identificado durante uma vida uma intolerância, mas por exemplo, adquirir à lactose. Por causa do tratamento, não? Não, adquirir não. Ele já pode ter a sensibilidade por exemplo, à lactose, porém não ter percebido. Então, daí a gente vai trabalhar outras formas de alimentação. Então, em todas as situações, a dieta leve é o mais aconselhável. Seria isso? Sim, não diria leve, uma alimentação mais natural possível. Saudável, né? Porque a gente precisa toda, né? Isso. E nesses casos, em tratamento, a gente precisa estar atento ao valor calórico, ao valor proteico, né? Às vitaminas, aos minerais, né? Então, tem pacientes de alguns tumores que o metabolismo aumenta demais, né? Então, para o paciente não perder peso, a gente precisa aumentar muito o valor calórico que ele ingere. Então, há casos em que precisa colocar alimentos calóricos. Exatamente. E tem casos, se o paciente está com uma dificuldade muito grande de alimentação e não está atingindo a recomendação de caloria e proteína no dia, a gente precisa recorrer aos produtos industrializados, que são os suplementos alimentares, né? A gente tem no mercado aí suplementos em pó, em líquido, que são balanceados em termos de caloria, nutrientes, para que o paciente utilize nesse período de baixa ingestão alimentar, né? Para a gente poder aumentar o valor calórico total da dieta do dia, para a gente tentar ao máximo manter o peso dele. E a introdução de fibras? As fibras também vai depender de cada caso, né? Então, se um paciente apresentar um sintoma de diarreia, por exemplo, em determinados períodos a gente precisa tirar um pouquinho, utilizar mais algumas fibras solúveis, que a gente tem 2 tipos de fibras na alimentação, as fibras solúveis e as insolúveis, né? Então, tem alguns casos que a gente precisa priorizar uma ou a outra para segurar um pouquinho mais o intestino ou para acelerar o trânsito intestinal. Nós acabamos agora o nosso segundo bloco. Nós vamos voltar no terceiro bloco, Silvia, para a gente falar um pouco mais sobre prevenção, sobre quais alimentos, né, são preventivos, que muita gente fala de muitas verduras, quando introduzir um mais pastoso, mais líquido, tá? Pessoal, fiquem ligadinhos aqui na GRPTV, que já já a gente volta. Voltamos com Mais Saúde na TV. Silvia, nós estamos falando sobre alimentação, né, em pacientes oncológicos. E nós falamos também sobre verduras. E o que fazer? Às vezes a gente pensa assim, eu preciso comer verdura porque me faz bem. Nossa, mas tem tanto agrotóxico. O que fazer? Comer, não comer? É o grande dilema, né? Nosso brasileiro, Isto. né? Infelizmente, nós somos os campeões aí de liberação de agrotóxicos proibidos mundialmente, né? São 14 e um uso abusivo sem fiscalização, né? Então, infelizmente, é uma grande questão para nós. É claro que se der para ter a opção do orgânico, né, o que consumir comprar daquele produtor que produz no fundo, né, de casa, sem esses agrotóxicos, seria bem interessante. Mas na falta dessa opção, ainda há estudos que comprovam que é melhor você consumir. Consumir. Isso, consumir, fazendo a higienização perfeita, né, e não deixar de consumir, porque assim, vai ter sim os agrotóxicos. Só que é importante a gente lembrar
dos fitoquímicos que as verduras e os legumes têm, né, das fibras, dos antioxidantes e que fazem muito bem para a nossa saúde. Então, mesmo tendo agrotóxico, é melhor consumir do que deixar de consumir. Você como nutricionista, porque existem também tudo em cápsula, né? Exatamente. Tudo em cápsula. Nesse caso, quando a pessoa ela fica, mesmo assim você falando, ela fica insegura, você acha que seria bacana a ingestão dessas, o que tem na verdura que ela não consegue comer em cápsula, para não ficar sem nada? Então, cada caso é um caso, né? A gente pegar paciente com câncer em tratamento, eu não indico cápsulas de vitaminas e minerais, porque a gente precisa de uma avaliação bem detalhada, né? Alguns momentos a gente precisa de um suplemento alimentar, mas essas cápsulas a gente vai com mais cautela, né? É claro que tem fases da vida que a gente precisa, uma gestação, por exemplo. Então, dificilmente a gente consegue atingir o número exato das vitaminas e minerais que são importantes, né, para o consumo diariamente. Então, nesses casos, a gente utiliza essas cápsulas de vitaminas e minerais. Então, a gente precisa avaliar o contexto. E quando é criança? Uma criança em tratamento? Porque a criança, o adulto, às vezes você fala para ele assim, olha, mas você tem que comer, te faz bem, você precisa comer. E ele mesmo que na marra, ele vai. Uma criança já é mais difícil. Uma criança depende, né, de como também foi a introdução, de como está o hábito alimentar da criança, né? Em alguns momentos a gente precisa também utilizar um complemento alimentar, né? Então, às vezes a alimentação da criança é tão pobre em nutrientes, né? Porque é um hábito alimentar que não tem frutas, que não tem verduras, que em alguns casos a gente precisa, né, utilizar esses suplementos. Só que na maioria das vezes a gente tenta ao máximo, né? O prato colorido, o prato enfeitado, né? Associar, olha, o verde você vai ficar forte igual o Hulk, né? O vermelho você vai ficar rápido igual o Flash, né? Então associar os super-heróis e tentar ao máximo a criatividade para melhorar a composição alimentar dessas crianças. A cenoura, deixa o cabelo bonito. Deixa o cabelo, você vai enxergar melhor. Exatamente, tem que ter a psicologia infantil para a gente melhorar aí a qualidade nutricional. E nós estávamos falando nos bastidores, eu acho bacana para falar para quem está em casa, né, todo o apoio da família a esses pacientes. Então a gente já tem aquele paciente que está em fase terminal, né, que infelizmente, né, já os médicos já se falaram e ele não quer comer, né? E o carinho da família, a presença, como a família deve. Isso é muito importante, né? Então, um paciente terminal, a gente aborda de uma forma diferente, né? A questão da alimentação. Então, assim, o próprio tumor, a própria patologia faz com que o paciente perca o apetite, né? Então, em algumas famílias não suportam isso, porque alimento está associado à vida, né? Sim. Então, a gente precisa mesmo trabalhar com quem está junto, né, na residência, para poder acalmar. Porque, às vezes, naquele momento, o alimento já não vai fazer tanta diferença. Então, é melhor a gente ter refeições onde ele possa ir à mesa, mas ficar ambiente agradável. Isso, não vai ser precisa comer, né? E, às vezes, o forçar a se alimentar pode até prejudicar. Vai deixar o paciente mais deprimido, ele pode, forçando a alimentação, pode fazer com que apresente vômito, porque está forçando algo que ele não quer, né? Então, respeitar o momento e deixar o ambiente o mais harmônico possível. Isso é muito importante. Eu acredito assim, quando uma pessoa da família está doente, né, aquilo acaba todo mundo de uma forma ficando junto. Não com a mesma patologia, mas eu acho que o psicológico. E isso que você falou, você tem que comer. Porque a gente fala assim, não, desse jeito, né, você não, o seu tempo... não vai falar isso para o paciente, mas pensa, vai diminuir, você vai mais rápido. Vamos aproveitar o último tempo de vida com qualidade, dar amor, dar carinho, dar atenção, conversa, acolher, né? Isso é essencial para esse Vamos paciente. Deixar assim que esses últimos momentos seja do jeito que a pessoa se sinta melhor. Exatamente, isso é muito importante. Nós falamos sobre muita coisa aqui no nosso programa
E eu gostaria, assim, que para finalizar, que você deixasse dicas do que comer, da fruta, da verdura, né, o melhor alimento, mas às vezes assim, tem dificuldade de beber água, qual fruta, né, que contenha mais água que ele possa estar consumindo. O que é importante ter em mente? Que não existe um alimento que seja salvador e que seja a cura de tudo, né? Às vezes aparecem determinados alimentos que falam, esse é bom para isso, esse é bom para aquilo, né? Então é importante ter um contexto, né, dessa alimentação balanceada, dessa alimentação colorida. Então, dentro deste contexto, dessa alimentação colorida, que eu vou pontuar alguns alimentos que são importantes estar presentes, né? O ômega 3. O ômega 3 ele é um óleo, né? É um óleo derivado do peixe, que contém propriedades anti-inflamatórias e que é muito importante em todas as fases da vida, desde a gestação até o paciente de mais idade. Então, peixes de água fria, né? Salmão, sardinha e atum, né? A gente encontra o ômega 3 também de uma outra forma, mas tão importante quanto na linhaça. A linhaça também pode ser uma alternativa para a gente consumir diariamente. Outros alimentos, brócolis, couve-flor, a couve é riquíssima, né? Escolher um alimento verde para estar presente, tanto no almoço quanto no jantar. Vamos pegar o vermelho, né? Tomate, morango e frutas silvestres, né? O tomate, ele é melhor, está presente no tomate o beta-caroteno. O beta-caroteno é muito falado em questão de prevenção, só que ele é melhor absorvido se o tomate for aquecido, né? Então, o molho de tomate natural. Ele é melhor do que você comer o tomate in natura, né? Ele Olha cru. Só! Isso, então se você aquece, a absorção do caroteno, ele como concentra. Se exalasse mais. Isso, ele fica mais forte. Então, ele concentra mais, então a absorção é ainda melhor. Os alimentos laranjas, né? Mamão, laranja, damasco, né? São importantes para também, né? Pensar nesse prato colorido aí. E tudo muito gostoso. E tudo muito gostoso, exatamente. Silvia, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu espero que você venha mais vezes. Com certeza, voltarei. Gente, o Mais Saúde na TV vai ficando aqui desta semana. Espero vocês na próxima. E muito obrigada aos nossos parceiros patrocinadores, como Pedrinho Cabeleireiro e equipe, pela a minha maquiagem e o meu cabelo, e loja Algodão Brasil. Um grande beijo e até a próxima semana.